Destaque internacional, vamos lá para a Alemanha, falar com o Luca Bassani, que tem atualizações sobre a guerra no Oriente Médio para a gente. O chefe da inteligência militar de Israel deixou o cargo na manhã de hoje, 5 meses após o ataque do Hamas no país. Essa informação foi confirmada num comunicado divulgado pelo Exército. O Luca Bassani tem informações sobre isso para a gente. Ele justificou alguma coisa para desistir do cargo, Luca? Bem-vindo, boa tarde. Bom dia a você, Lívia. Boa semana a todos que nos acompanham. Ele justificou, sim, o general Aharon Haliva, que estava na frente da inteligência de Israel durante os últimos anos, principalmente durante o atentado terrorista do Hamas no 7 de outubro, renunciou ao cargo, dizendo que se responsabiliza pelas falhas de inteligência que aconteceram naquele dia e que possibilitaram o mais terrível ataque terrorista já sofrido em Israel desde a criação do Estado judeu. Ele disse que permanecerá no cargo até que o seu sucessor seja escolhido por um processo administrativo e que busque uma pessoa competente para ocupar essa posição tão importante, mas a gente vê que há, sim, esse movimento de meia-culpa por parte das agências de inteligência de Israel, seja a IDF, seja a Shin Bet, seja a Mossad, diversos outros profissionais envolvidos com a patrulha das fronteiras, com a interceptação de sinais telefônicos e de sinais também de GPS, entre outras mensagens que grupos terroristas trocam para poder planejar ataques em Israel, nesse que tem sido considerado uma das maiores falhas de inteligência, né, se assim podemos dizer, por conta da morte de mais de 1.200 israelenses, muitos deles naquela rave que estavam no sul de Israel e que acabou de fato, depois desse ataque terrorista, promovendo a resposta de Israel que até hoje tem acontecido com a guerra na faixa de Gaza. Por enquanto não sabemos quem substituirá o general Haliva, mas provavelmente será um processo difícil e mais um problema encontrado pelo gabinete de guerra e pela coalizão de Benjamin Netanyahu, que já tem sido bastante questionada pela população israelense, já que mais de 75% dos cidadãos do país consideram que Netanyahu e os seus ministros não tenham competência para continuar administrando o país e demonstraram fraqueza ao permitir tamanhas falhas de segurança, muitos deles exigindo, inclusive, eleições antecipadas para setembro deste ano, algo que ainda não foi ratificado, não foi confirmado, mas é um movimento político que acontece internamente em Israel, ao mesmo tempo que nós temos a guerra acontecendo e muitas decisões sendo tomadas essa semana sobre a possibilidade de um cessar-fogo para que de fato haja o retorno de alguns reféns que foram sequestrados pelo Hamas em outubro do ano passado. As famílias dos reféns têm cobrado o governo ao mesmo tempo em que há essas negociações acontecendo tanto no Cairo, no Egito, quanto em Doha, no Catar, para que possa se encontrar um consenso e haver uma pausa nas hostilidades ao mesmo tempo em que essas pessoas possam retornar às suas casas. Nós continuaremos monitorando. E torcendo para que essas negociações por um cessar-fogo realmente avancem, porque várias tentativas ficaram no meio do caminho, né, Luca? Obrigada pelas informações, já já a gente volta a se falar, bom trabalho aí para você. Deixa eu chamar os nossos comentaristas mais uma vez, para a gente falar um pouquinho sobre o futuro desse conflito no Oriente Médio. Vou começar com você, Piperno. Nós tivemos então esse desdobramento, o chefe de inteligência da defesa de Israel pedindo para sair, fazendo uma autocrítica em relação à atuação dele, que teria permitido a invasão, o start da guerra entre Hamas e Israel no dia 7 de outubro, permitindo a invasão e os ataques do Hamas em território israelense. A gente não tem nenhuma perspectiva de fim para esse conflito, né? O Luca estava explicando para a gente que há uma tentativa de avançar nessas negociações de cessar-fogo. No fim de semana, mais recursos foram aprovados pela Câmara dos Representantes nos Estados Unidos para apoiar logisticamente Israel. O que você espera para os próximos meses? Olívia, primeiro que algumas mudanças do primeiro escalão do governo de Israel já eram aguardadas. A inteligência de Israel e o exército foram muito criticados pela opinião pública do país por não terem conseguido neutralizar o ataque do Hamas, ocorrido aí no início de outubro. É importante a gente destacar que Israel tem praticamente um gabinete de emergência que inclui inclusive oposicionistas como o líder da oposição Benny Gantz, um adversário do premier Netanyahu, mas que foi incorporado a esse gabinete emergencial após o início dos conflitos. Agora, você tocou num ponto fundamental.
a ajuda americana, esse vasto pacote aprovado aí no sábado, ele é uma sinalização de que Israel se prepara para uma escalada de conflitos, para um período mais prolongado de conflitos, não necessariamente com, enfim, o Hamas, que se torna uma força bastante debilitada a partir da ação de Israel em Gaza. Mas veja, Israel tem outros inimigos, outros adversários, como, por exemplo, o Hezbollah, a partir da sua fronteira com o Líbano. Então, esse pacote certamente já está visualizando essa perspectiva de novos conflitos. Bom, a gente viu em outubro do ano passado algo assustador acontecer, não só pela ação brutal do Hamas, que fez coisas assim bárbaras contra a população civil de Israel, mas sobretudo porque Israel passava por um momento de grande risco. Nós conversamos mais cedo aqui com o professor Augusto Lerner, que colocou o contexto do acordo de paz que estava sendo assinado entre Israel e a Arábia Saudita e que aquilo contrariava os interesses do Hamas. Então, um ataque era bastante provável, inclusive. É assustador que um país que enfrenta os seus vizinhos, que tem guerras constantes desde 1948, que tem uma superioridade não só de inteligência, mas também de poderio bélico, simplesmente permitiu que as suas fronteiras fossem invadidas e mais de 1.000 dos seus civis fossem assassinados, mais de 200 sequestrados. Então, existem responsáveis por isso. Foram falhas absurdas e que terão consequências. Importante a gente lembrar que, naquele momento, o governo de Benjamin Netanyahu estava muito enfraquecido e que o país, que Israel, se uniu para responder ao ataque que recebeu, mas que agora aquela circunstância precisa ser passada a limpo. Arrisco dizer que não é um problema exclusivamente do chefe da inteligência. Existem várias figuras graúdas que precisam ser responsabilizadas também.